Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Landim, tutor de História do Projeto Feynman, e nós vamos continuar nossas aulas sobre a Primeira República, mais especificamente sobre a República da Espada, agora com considerações finais, analisando a Revolução Federalista e também com uma breve revisão. Certo, vamos dar continuidade à nossa matéria. O que foi a Revolução Federalista? Foi uma revolução que aconteceu no sul do país entre os anos 1893 e 1895. Ou seja, ela foi uma guerra civil lá. Foram entre os federalistas e os republicanos. Federalistas que eram conhecidos como maragatos e republicanos que eram conhecidos como pica-paus. E quais eram... Por que essa guerra civil aconteceu? Lá no sul do país, existia um certo sentimento, uma rivalidade entre esses dois grupos. Um grupo que eram os federalistas, que defendiam uma autonomia maior dos estados, também defendiam um parlamentarismo, enquanto que existia um outro grupo local, que eram os republicanos, né, que defendiam uma república mais positivista. E os federalistas, então, eles vão entrar em conflito com os republicanos por causa de uma questão de quem seria o presidente do estado do Rio Grande do Sul. Então, os federalistas, eles defendiam o parlamentarismo, eles defendiam a república também, mas eles defendiam o parlamentarismo em vez do presidencialismo. Eles queriam um novo presidente para o estado do Rio Grande do Sul, eles queriam um governo mais descentralizado, e o grande líder dessa facção era o Gaspar da Silveira Martins. Agora, você tinha do outro lado, da outra facção local, os republicanos, que tinham apoio do governo central, né, do governo do Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Eles eram do lado do governo, né? Eles defendiam uma república positivista, que era exatamente o tipo de república que o Marechal apoiava também, e eles queriam a consolidação e a centralização da república. E o grande líder era o Júlio Castilho. Essa guerra vai acontecer durante esses anos e, no fim de tudo, quem vai ganhar são os republicanos. Então, o governo central consegue resolver essa rebelião aqui dos federalistas. Pois bem, então... Mas só que esse fim da guerra vai acontecer depois que o Marechal Floriano também sai do governo. Mesmo ele sendo conhecido como Marechal de Ferro, ele não vai conseguir resolver a situação a tempo do governo dele acabar. Assim, ele acaba e ainda não acabou a guerra. Só vai se resolver mais no início da República Oligárquica mesmo, que é nosso próximo conteúdo. Certo, agora vamos para a nossa pequena revisão, utilizando o mapa mental muito bom disponibilizado pela equipe de História. Pois bem, então aqui está o mapa mental e a República da Espada, né? Então vamos primeiramente para as motivações da proclamação da República. Vamos voltar para elas. Ou seja, teve a questão religiosa, a questão militar, a questão republicana e a questão abolicionista. E essa República da Espada ela foi exatamente proclamada por dois grupos, os cafeicultores e os militares, por isso que eles vão disputar pelo poder. Quais eram os projetos de república que eram cogitados na época? O projeto liberal, ou federativo, que eram os grandes cafeicultores, especialmente da região do Rio Grande do Sul, do São Paulo e de Minas. Existia a República Jacobina, que eram as camadas médias urbanas, ou mais as camadas mais populares, e a República Positivista, que era defendida pelos militares. Pois bem, com a proclamação da República ocorreu o governo provisório. E com isso, que ele era chefiado pelo primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, que buscava consolidar a nova forma de governo republicano e buscou uma aproximação dos Estados Unidos. Tanto que a nossa primeira bandeira republicana se parecia muito com a bandeira dos Estados Unidos, não é coincidência isso. E o que esse governo provisório fez? Ele queria aprovar a nova Constituição, né, a Constituição de 1891, queria implantar reformas e também ocorreu o fim do padroado. Nesse governo provisório, ocorreu a política econômica do encilhamento, protagonizada por Rui Barbosa. Rui Barbosa, então, essa política que era uma política econômica de industrialização, que era do ministro Rui Barbosa, e queria um aumento na liberação de crédito, uma facilitação para a criação de sociedades anônimas, ou seja, de empresas, e a emissão de papel moeda sem o lastro de ouro correspondente. Naquela época, o governo o dinheiro ele era emitido com um lastro de ouro, era o padrão ouro que era vigente. Então, se não tinha um lastro de ouro, era como se o dinheiro não valesse, né? Aquele valor que estava lá impresso no papel. Então, essa política aqui vai ocasionar uma crise econômica, porque vai aumentar a inflação, vai desvalorizar a moeda e com a especulação financeira e empresas fantasmas, vai ocasionar falências generalizadas. Então, isso aqui vai fazer com que ocorressem várias críticas ferrenhas ao governo republicano, que tinha acabado de surgir. Então, esse governo provisório vai chegar ao fim com a promulgação da Constituição de 1891. Então, ela foi promulgada, ocorreu a transferência da capital, e ela realmente foi o Rio de Janeiro, né?
E também ocorreu a separação entre o Estado e a Igreja, o voto direto e aberto, ou seja, homens maiores de 21 anos poderiam votar, foi abolida aquela coisa de voto censitário, e temos que lembrar dessa coisa de aberto, isso aqui vai ser muito importante depois. Com licença. Foram excluídos do voto mendigos, analfabetos e praças, e também ocorreu a tripartição dos poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. O regime de governo é democrático, a forma de governo é republicana e o sistema de governo era presidencialista. Pois bem, o primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Ou seja, o primeiro governo republicano foi o governo do Deodoro da Fonseca. Ele foi o primeiro presidente eleito, só que ele foi eleito indiretamente. Certo, então foi um governo centralizador, deixou os militares divididos, ou seja, foi isso que meio que um exemplo disso foi a revolta da Armada, né, que a Marinha se revoltou contra o governo. O Marechal vai fechar o Congresso e devido a essa pressão aqui da revolta da Armada e de outros setores da sociedade, ele vai acabar renunciando, porque eles não gostaram nem um pouco que o Marechal tenha fechado o Congresso. Depois disso, o vice dele, o Floriano Peixoto, vai assumir. E quando ele assume, ele reabre o Congresso, dá mais legitimidade para o novo governo, porque assim, a legitimidade desse governo aí, ele era um pouco questionada, porque na Constituição, como eu já tinha falado, diria que tinha que ser convocadas novas eleições, só que ele falou que como a eleição tinha sido indireta, ela não se enquadrava muito bem nesse aspecto. E também era uma política de salvação nacional, então ele se mostrava como salvador da pátria, essas coisas assim, era uma coisa mais positivista mesmo, e também ocorreu a Revolução Federalista que eu acabei de falar nesse vídeo. Então foi basicamente isso, a República da Espada, e espero que essa aula tenha ajudado. Não se esqueçam de fazer os exercícios do AVA e assistir aos vídeos da coordenação de História. Eles são importantíssimos para o seu estudo. Muito obrigado.